Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Quero desejar um bem-vindo a todos os professores e alunos da sala de adolescentes, da qual hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como tema Você está firme? Observe, querido professor, que logo de início iniciamos a nossa lição fazendo uma pergunta, da qual você já pode estar explorando os alunos, fazendo essa pergunta para eles. A lição de hoje tem como tema Você está firme, e temos a leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Porém, estaremos lendo apenas o capítulo 7, versículo 24, que diz a seguinte expressão: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, observemos aqui que estaremos tratando sobre uma parábola de Jesus. Na verdade, o tema central de nossa lição de adolescentes é as parábolas de Jesus são vivas. Parábolas que nos ensinam a viver as verdades bíblicas no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, ou seja, onde estivermos em sociedade, que possamos praticar as verdades da palavra do Senhor. Jesus aqui, nesse texto, ele está encerrando um grande ensinamento, da qual ele, desde o capítulo 5 de Mateus, ele ali fez um grande sermão, chamado Sermão do Monte, onde Jesus ali ensinou verdades da qual todo cristão ele deve praticar. Por exemplo, nós vemos no capítulo 5, 6 e 7 ensinamentos como Jesus falando sobre o homicídio, Jesus falando sobre o adultério, Jesus falando sobre juramentos, sobre vingança, sobre o ódio aos inimigos, Jesus falando sobre ajudar aos necessitados, Jesus falando sobre a oração, sobre o jejum, sobre ter tesouros no céu, Jesus ensinando a gente a não julgar as pessoas, a não apontar para as pessoas, Jesus também nos ensinando a orar, a jejumar, Jesus também nos mostrando que o caminho para chegar no céu é um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho difícil, Jesus também fala sobre os falsos profetas. E aí, por último, Jesus, para encerrar esse ensinamento do Sermão do Monte, ele traz uma parábola dos dois construtores, que é o tema que nós estamos aqui tratando hoje. Lembrando que, queridos irmãos, esta lição tem como objetivo principal, tem 3 objetivos principais. O primeiro é ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Segundo objetivo, destacar que esta palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada. Observe, Jesus não quer apenas ouvintes da sua palavra. Jesus quer aqueles que pratiquem a sua palavra. E por último, ratificar a importância da obediência dos discípulos de Jesus. Se somos discípulos, não faz sentido a gente viver a vida do jeito que a gente quer. Se somos discípulos é porque estamos debaixo do senhorio de Cristo e precisamos viver a palavra de Deus. Nós também encontramos no ponto de partida dessa lição 2 pontos fundamentais. A gente encontra aqui, por exemplo, o livre-arbítrio do homem de obedecer ou de desobedecer a Deus. Encontramos esta grande verdade dentro da leitura bíblica que aqui fizemos, pois a leitura bíblica vai nos trazer, no ponto 1 da lição, 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Observe, nós temos a história de 2 construtores. É verdade que naquela época em Israel existiam, claro, várias casas construídas, vários edifícios construídos, que normalmente, quando se construía uma casa ou se construía um edifício, tinha que se colocar, primeiramente, a pedra principal desse edifício. Esta casa tinha que estar assentada sobre um fundamento, sobre uma rocha,
para que os que vivessem dentro daquela casa estivessem seguros, tranquilos. Afinal de contas, quem vai viver numa casa que não há segurança alguma? Imagine você viver em uma casa que de repente vem uma chuva, vem um vento, um vendaval, bate naquela casa e essa casa desmorona. Quem ficará tranquilo? Quem dormirá tranquilo nessa casa? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, através da história desses dois construtores, é que um desses construtores construiu uma casa sobre a rocha e outro construtor construiu uma casa sobre areia. Observe que temos duas casas. Essas duas casas, elas se parecem ser idênticas. Quem olha para as duas casas vê na sua aparência, na sua estética, uma casa uma parecida com a outra, né? Só conseguiremos distinguir a casa que está segura quando passamos os intempéries da vida, que no ponto 2 da lição falaremos um pouco mais sobre isso. Mas observe que as duas casas estavam construídas, mas houve dois destinos diferentes, né? Observe que o destino de uma casa foi ficar de pé. O destino da outra casa foi ser derrubada. Encontramos que as duas casas aqui foram atacadas. Não importa se a casa do construtor sábio estava edificada na rocha ou do construtor que é chamado de insensato estava construída na areia, mas observe que as duas casas, elas foram atingidas pelo grande vendaval, pela grande chuva, pela grande tempestade que ali chegou. Então observe, queridos irmãos, que nós crentes, salvos em Cristo, que estamos com a nossa vida edificada na rocha que é Cristo, não estamos livres de passar por tempestades, não estamos livres de passar por lutas. Querido professor, você pode enfatizar isso para os seus alunos, mostrando para eles que nós não somos melhores e nem piores do que uma pessoa ímpia, por exemplo, do que uma pessoa que não conhece Jesus. Nós passamos pelos mesmos problemas da vida que qualquer outra pessoa passa. A diferença é que temos Cristo como a nossa base de sustentação. É por isso que a nossa casa, por isso que a nossa vida espiritual, ela permanece de pé, porque temos um alicerce que é Cristo. Nós encontramos uma pequena diferença entre o sábio e o insensato e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Por exemplo, o sábio, ele construiu sua casa na rocha. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 16, Jesus perguntando para os discípulos o que dizem os homens ser o filho do homem. E eles disseram, alguns dizem que tu és João Batista, alguns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse, mas vocês que me conhecem, que andam comigo, quem sabem que eu sou, vocês dizem o quê? Quem sou eu para vocês? E aí os discípulos, na verdade Pedro se levanta como sempre e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus enviado, o Messias enviado para salvar. Queridos, nós encontramos nessa afirmativa e depois Jesus falando para Pedro, olha Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou esta verdade, mas foi Deus que te revelou. Eu te digo, Pedro, que sobre este fundamento, sobre esta afirmação que você está falando, que eu sou o Cristo, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, querido professor e querido aluno, que a igreja que está abalizada ou sustentada na rocha, que é Cristo, ela não se desfaz, ela não se acaba, ela não se destrói. O inimigo até se levanta, mas não prevalece contra a igreja de Cristo. Mesma coisa é a nossa vida, porque somos templo e morada do Espírito Santo, e se estamos firmados na rocha, também não
perderemos. Ou seja, passaremos por lutas, mas jamais prevalecerão contra a nossa vida, porque Jesus está conosco, né? Encontramos outra característica no sábio. Lucas fala muito bem sobre isso, que o sábio, ele cavou bem fundo para fazer o seu fundamento. Podemos encontrar esta verdade no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 48. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós podemos ver o Dr. Lucas expressando de forma mais detalhada o que esse construtor sábio fez para que sua casa ficasse edificada. Capítulo 6, versículo 48, assim diz a palavra de Deus: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Meus irmãos, cavar dá problema. Observe que Lucas, ele demonstra o trabalho do homem sábio, do construtor sábio que edificou sua casa sobre a rocha, quando ele demonstra que esse homem cavou profundamente, cavou fundo para que esta casa suportasse as dificuldades da vida. Encontramos também no insensato algumas características. Encontramos, por exemplo, que este homem construiu sua casa na areia, ou seja, ele não tem profundidade, né? É uma pessoa que constrói em cima de filosofias a sua vida espiritual. Ele constrói sua vida espiritual em cima de homens, em cima de pessoas que ele gosta, e quando na verdade devemos construir nossa vida espiritual na palavra de Deus, que é o alicerce do crente. Então encontramos que em Tiago capítulo 1, por exemplo, versículo 22 ao 25, Tiago falando e dizendo que não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos ler esse texto, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha o que Tiago está propondo, né? Pedindo para que nós venhamos a ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte dessa palavra. Agora vamos para o ponto 2 da lição, que estaremos aqui demonstrando um pouco mais sobre a tempestade revelará a diferença. Observe, meus irmãos, que as duas casas, como falei anteriormente, elas pareciam iguais, idênticas, muito parecidas, mas a tempestade, as dificuldades da vida, como falei, ela vem para todos. Ela vem para o justo e para o ímpio, para o injusto. O sol nasceu para todos, né? Aquela velha mensagem que a gente fala, todos têm a mesma oportunidade. Então, o crente também passa por luta. A casa edificada na rocha também passa por dificuldades. E aqui encontramos que quando passamos pelas tempestades da vida, por exemplo, as enfermidades, os fracassos, as crises, os dramas, ou até, meus irmãos, a pandemia que passamos, estamos aí nos finalmente, mas a pandemia revelou, infelizmente, muitos cristãos que não estavam edificados na rocha, né? Observe que um cristão edificado na rocha, ele sabe das dificuldades, ele entende as dificuldades, ele reconhece os perigos, mas ele sabe a quem serve. Ele sabe que ele está afirmado na rocha e que a sua vida pertence a Deus. E é Deus que determina o tempo, a hora, a circunstância e o dia exato que esta pessoa vai partir para a glória. Então, infelizmente, na pandemia nós vimos que muitas pessoas foram reveladas. Muitos crentes que se diziam crentes, né? E podemos citar outros exemplos, pessoas que se dizem crentes, mas na hora da enfermidade demonstram
que na verdade sua casa não está abalizada na rocha. Também encontramos nos dramas, nas crises, pessoas se revelando, né? Jesus disse certa vez para os seus discípulos, no capítulo 16 de João, e versículo 33, que no mundo nós passaríamos a aflição, né? Ou seja, Jesus não mentiu para nós, Jesus nos falou a verdade, nos ensinou a verdade, nos disse que no mundo nós teríamos dificuldades e aflições. Nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, Paulo falando também das dificuldades da vida, e Paulo expressando, observe só, capítulo 8, versículo 18, quando Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia que as dificuldades desse tempo não chegam aos pés daquilo que Deus tem preparado para nós, da glória que em nós seria revelada, né? Também encontramos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, nós encontramos algumas características daqueles crentes que estão na rocha. Vamos ver esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao 10, assim está a seguinte expressão na palavra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observe, irmãos, que nós passamos pelas dificuldades da vida, nós somos atribulados, mas até sentimos a dificuldade, mas logo levantamos a cabeça, né? Não ficamos angustiados, ou seja, prostrados diante da dificuldade, né? Muitas vezes somos perseguidos, mas sentimos que Deus está conosco, sentimos que não estamos desamparados, por mais que muitos venham a nos desamparar, nós sentimos que Deus está conosco, né? Sentimos a sua presença em nossa vida. Então, às vezes estamos abatidos, mas não estamos destruídos, porque estamos com Cristo. Então, essa é uma das características daquele que serve a Deus, né? Também encontramos, né, aqueles que também vão ser revelados pela tempestade do juízo, né? Essa tempestade do juízo trata aqui de escatologia, né? Daquele dia que Deus irá revelar quem é quem, né? Observe na parábola, por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, versículo 24 ao versículo de número 30, nós encontramos a parábola do joio e do trigo. Observe que o fazendeiro ali, ele plantou a boa semente, mas o inimigo colocou o joio misturado ali, né? Então, veja que os dois cresceram juntos, mas ele não podia tirar, naquele primeiro momento, ele não podia tirar o joio do meio do trigo, porque se ele fizesse isto, ele podia arrancar o trigo junto com o joio. Então, de forma sábia e inteligente, o fazendeiro o deixou para tirar o joio do meio do trigo naquele dia, ou seja, naquele grande dia da ceifa, né? Hoje também acontecerá da mesma forma. Hoje existem joios no meio da igreja, né? Pessoas que parecem ser crentes e não são, né? São ouvintes, não são praticantes da palavra, e que essas pessoas vão ser reveladas no dia do juízo, né? Quando Deus separará, né, os bons dos maus, né? Onde Deus separará o joio do trigo. Amém, meus irmãos? E por último, o terceiro ponto da lição vai tratar aqui sobre obedecer é melhor que desmoronar. Irmãos amados, a certeza que temos daqueles que desobedecem é que esses vão desmoronar. Aqueles que obedecem, com certeza permanecerão de pé, né? Obedecer é melhor que sacrificar, está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, trazendo aqui
até uma passagem do Antigo Testamento, quando Samuel vai ali visitar Saul, e Saul fez tudo ao contrário do que Deus tinha mandado ele fazer, ou seja, Saul desobedece. Saul deveria ter matado o rei da qual ele capturou, né? Saul deveria matar todos os animais, mas o que é que Saul fez? Saul preferiu poupar em vida o rei e preferiu poupar os animais e usou a seguinte desculpa: nós guardamos os animais também para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel diz para ele que é melhor obedecer do que sacrificar. Ok? Então veja que não adianta a gente fazer sacrifício e sacrifício e sacrifício. Às vezes tem crentes, irmãos, que vivem suas vidas dentro da igreja, né? De domingo a domingo está em um órgão, está em um trabalho de evangelização, está em um grupo de louvor, né? Está envolvido na obra. Glória a Deus por isso. Mas lembre-se, sacrifício sem obediência não vale de nada. Então, que possamos obedecer, que possamos estar prontos a ouvir a voz do Senhor e andar na sua palavra, porque certamente as mãos de Deus estarão estendidas sobre a nossa vida. Para encerrar, nós podemos dizer aqui, por exemplo, o livro de João, capítulo 14, versículo 23 e versículo 24. João, capítulo 14, versículo 23 e o versículo 24 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, não adianta a gente vir com um discurso de eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, né, e ficar com toda aquela devoção com palavras, mas se na prática nós não vivemos a sua palavra, se na prática nós não colocamos como prioridade agradar a Deus fazendo a sua vontade, que cada um de nós, meus irmãos, possamos viver a palavra do Senhor no nosso dia a dia e que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.